eu já te conheço há algum tempo, a gente se conhece virtualmente há algum tempo, mas eu quero começar do início. O que que te levou a ser ator? Nossa, o que me levou a ser ator foi, sei lá, uma intuição, assim, não só uma intuição, mas um prazer. Acho que o prazer de brincar, de estar em cena, isso me levou a ser ator, assim, desde pequeno, que os meus pais me incentivavam na veia artística, assim. Meu pai é músico. Eles vêm da publicidade, na verdade, mas Meu pai é músico também, mais por hobby, e foi uma carreira que no fim ele não seguiu, mas ele toca muito, ele tem composições próprias. Minha mãe, quando era pequena, brincava muito de faz de conta com a gente, tinha uns bonequinhos de fantoche que eu até tenho aqui em casa. Deixa eu pegar aqui também. Por Uns favor. fantoche que a gente comprou em Paraty quando a gente viajou, esses Ah, bonecos de desde títere. pequeno. E a gente fazia teatrinho com isso, assim. Minha mãe fazia muito. E aí eu tem vários assim. E aí eu comecei a me apaixonar por isso na escola. Tinha teatro, assim, esse privilégio de ter aula de teatro na escola. E já gostava muito. A primeira peça que eu fiz foi o Doente Imaginário, do Molière. E eu gostei muito, assim, era mó astral, mó onda tá em cena. Eu lembro que na minha estreia dessa peça na escola eu botei uma cueca da sorte. Eu tinha uma cueca da sorte. Eu botei muito louco falar disso, que eu vou lembrando de umas coisas que eu nunca falei, em nenhuma entrevista, mas. É isso, assim. Aí eu fui fazer teatro na Casa do Teatro aqui em São Paulo, e depois, fazendo teatro na escola, fundei um grupo de aprofundamento de atuação no colégio. Tinha um professor de teatro no colégio, e aí eu, muito com a soberba lá em cima, falei, tá um pouco insuficiente para mim, sabe? Eu quero mais. E aí o Rafa, meu professor, Rafael Mazini, professor de teatro da escola, topou, assim, a gente fez um grupo de aprofundamento que existe até hoje, com pessoas alunos jovens que estão lá se aprofundando em atuação. Então, eu sempre fui sabendo que era isso, assim, soube que era isso, e aí prestei faculdade de artes cênicas, fiz o curso da EAD, né, de Escola de Arte Dramática, e comecei a trabalhar cedo também. Então, por trabalhar mais cedo também, com 15 já, isso foi um caminho natural, na verdade. Pô, a gente devia ficar muito feliz pelos teus pais, né? Porque a arte. Não, infelizmente, por mais que a gente viva num país cuja veia artística seja muito pulsante, sobretudo quando a gente pensa em música, quando a gente pensa nas nossas tradições culturais, ainda assim a arte é vista como um hobby, como você bem citou, Uhum. seu pai vê como um hobby, e Uhum. não como uma profissão. E por isso eu acho que a gente tem esse pensamento equivocado de não enxergar a arte como um serviço, como uma prestação de serviço que às vezes é muito mais ampla que uma prestação de serviço tradicional, e por isso também que a gente tem essa mentalidade um pouco tacanha, É, sobretudo mais contemporânea em relação à arte, que infelizmente é um período que você está vivendo, né? Você vive desde que você está. Eu posso estar cometendo erros de data, mas Califórnia é de 2014, mas eu acho que você isso. já atua desde 2013, você já fazia telefilme, né? Série de televisão. Ou seja, você pegou justamente o momento da transição da sociedade brasileira, que estava virando Uhum. aquela, sabe, no movimento de junho de 2013. Exatamente. A primeira coisa que eu fiz foi em 2012, foi Família Imperial, uma série dirigida pelo Karl Hamburger, Teodoro Popovic, Gabriel Barros, que era uma série demais, assim, da TV Futura, canal Futura, sobre a história do Brasil. Tive esse privilégio de começar desse jeito, com protagonismo ali, assim. Eram dois casais de irmãos que trocavam de tempo. Um vivia em 1812 e o outro em 2012. Eles trocavam por uma penteadeira mágica e conheciam figuras da história do Brasil. Então eu estava vivendo esse momento na transição mesmo política do país, assim, né? Do reacionarismo e do fascismo ressurgindo ali, assim, né? Uma virada de chave. Eu gosto muito essa discussão é legal, assim, da arte como
como prato, né, de arroz e feijão, assim. Eu gosto daquela fala do Gilberto Gil, né, que as pessoas não lidam com a cultura como lidam com outras coisas que são essenciais na sociedade, na vida social, na sociabilidade, como a economia, né, e outras tantas coisas que são importantes na sociedade. Mas a cultura também tem que ser vista como um prato de arroz e feijão, né? Assim, eu acho que a gente precisa. E assim, isso é uma fala meio óbvia em alguma medida, mas eu acho que é difícil mesmo, sim. É difícil. Porque eu acho que o mercado também é um mercado muito difícil da arte no Brasil, né? Assim, então é difícil lidar com arte como realmente profissão, né? Como vocação e como profissão, assim, né? Ah, você é artista, mas faz o quê, né? Sempre tem essa pergunta. Ah, você é artista, mas trabalha com o quê? Então a gente tem que ir desviando disso mas é uma luta diária, assim, na labuta, né? É Eu, uma en- labuta diária. eu entendo esse raciocínio do arroz com feijão, né? Como a arte que nutre a alma. Enquanto É. o arroz e feijão nutre o corpo, a arte que nutre a alma. E é uma discussão que a gente pode ter contemporânea, cada vez mais, com o aprofundamento das condições neoliberais, uberização do trabalho, como esse direito de alimentar a alma está sendo tirado das Uhum. pessoas mais pobres, porque elas têm que acumular um, dois, três empregos e elas apenas chegam em casa cansadas, elas não têm tempo Exato. mais para a arte. E elas não têm tempo, e sem tempo para a arte, elas não têm tempo para refletir sobre a condição delas, que a arte Exato. ajudaria a refletir. Exato, né? Um projeto político muito claro, né? Assim, nos governos autoritários, totalitários, o teatro é sempre o primeiro a ser censurado, não à toa, porque o teatro é ah, uma maneira de se fazer arte que é geralmente a que tem uma resposta política mais rápida, né? Porque tem um contato com o público muito direto, né? Uhum. Então, você pega lá na ditadura militar brasileira, teve a invasão da peça do Roda Viva, né, do Teatro Oficina do Zé Celso pelo grupo do CCC, Comando Caça os Comunistas. Sempre o teatro é o primeiro a ser censurado, né? E aqui no Brasil a gente teve alguns exemplos também do cinema sendo censurado recentemente no desgoverno que a gente teve, né? O Marighella, o lançamento do Marighella, com a Ancine boicotando o lançamento, enfim. São exemplos de como é importante que a arte esteja e chegue em muita gente, porque a arte faz com que a gente se questione sobre a nossa própria condição social, sobre a nossa vida, sobre o que é justo, né? É, a capacidade de poder pensar sobre o mundo, né? Assim, então, isso é muito importante. A gente está tendo lá a discussão, né? Para também puxar esse gancho da cota de tela dos streamings, né? A regulação do A streaming, sim. regulação dos streamings, né? Que tem tudo a ver com essa discussão, eu acho também, porque produtos brasileiros fazem a gente pensar sobre a condição da nossa política, da nossa sociedade, da nossa sociabilidade, né? Assim, é, e é muito importante e a gente quer ver coisas, né? Produtos brasileiros, a gente quer consumir coisas brasileiras, né? Assim, então. E para o nosso mercado existir, a gente precisa que essas coisas estejam nas vitrines dos grandes streamings também, né? Enfim, é uma discussão ampla, mas. É uma discussão ampla. A gente retoma para essa discussão, mas eu queria voltar mais um pouquinho no tempo contigo. A Marina é uma pessoa muito importante na tua vida, né? Califórnia é um filme muito importante. Você está falando de um cinema que reflete sobre o Brasil. Califórnia é um filme que reflete muito sobre a condição do jovem no Brasil em um período do tempo específico e que, inclusive, fala do que a gente está falando, né? Que é a capacidade que você tem de se enxergar a situação em que você está. É, ainda que você não, você está ao lado da protagonista dentro do filme, o Arengalo, e isso é interessante refletir sobre o nosso posicionamento dentro da sociedade, quando descobre que o Caio Blá, que Uhum. interpreta o tio, por exemplo, descobre, não quero entrar em spoiler, mas não acho que não tem muito spoiler, né? Ah, essa Descobre altura do campeonato não tem spoiler, não. descobre a doença, descobre tudo isso. E é como você usa a arte, porque ele também tinha uma arte muito próxima dele, que era a música, como você usa a arte para também você descobrir.
sobre a realidade que você está. Mas eu vou voltar para a Marina. A Marina é uma pessoa incrível. Eu já falei isso para ela, eu vou falar para ti, talvez você já tenha ouvido. Quando eu era jovem, quando eu tinha isso em 1999, quando eu adorava MTV. Na época que a MTV, na época que a MTV poderia ser um símbolo de resistência, um Uhum. símbolo de uma pequena contracultura dentro de uma cultura convencional. Ela, a Didi, a Sara, a Sabrina, o Marcos, o João Gordo, eu era apaixonado, eu poderia passar o dia assistindo. O Cazé, eu poderia passar o dia assistindo, mas eu adorava a Marina. E quando eu comecei a me conversar com a Marina, eu vi como ela era muito generosa, uma pessoa muito e, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma bagagem cultural, eu não consigo mensurar. Ela é filha do Persson, ela é filha de um dos grandes diretores de um período do tempo específico. Ela é muito ligada à música, ela é uma pessoa incrivelmente plural, culturalmente falando e humanamente falando. E eu já falei muito do que eu acho sobre ela, eu queria que você dissesse sobre a importância da Marina na tua vida profissional, do teu trampolim para tua carreira. A Marina, primeiro que a Marina é minha melhor amiga, assim, isso para mim já é uma medida do que ela significou também profissionalmente na minha vida. A gente é muito próximo até hoje, tá o tempo inteiro juntos. E lá atrás, a Marina, primeiro assim, a Marina é uma pessoa que eu acho que uma das principais qualidades da Mar, ela é uma pessoa muito jovial, assim, no sentido da palavra de quem tem muita alegria, alegria como uma disposição para a vida, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que está disposta para conhecer gente nova, que está disposta para, ela topa tudo, assim. E eu acho isso uma qualidade muito grande numa pessoa, assim. E para mim isso se reflete na maneira como ela dirige também, porque ela é uma diretora muito parceira dos atores. Primeiro que ela é muito interessada em atuação, ela é atriz também, muito interessada em atuação. Então, o foco da direção dela no Califórnia, assim, poderia dizer que tinha alguns focos ali, assim, mas um grande núcleo de gravidade do filme era a preocupação com a atuação, assim, era muito claro isso. E ela era, ao mesmo tempo, uma diretora que tinha um projeto muito definido, já de anos de maturação. O Califórnia já estava sendo gestado há muito tempo, mas ela foi muito aberta a esses jovens verdes ali no cinema que tinham ideias e tinham vontade de criar e tinham improvisavam em alguma medida, sim, também algumas coisas que não estavam no roteiro, nas cenas que a gente fazia. Então, e ela sempre foi muito, muito, muito aberta. Amar essa pessoa que me ensina, assim, a ter essa alegria, assim. Ela é uma pessoa maravilhosa, a quem eu devo, assim, minha carreira, grande parte da minha carreira para ela, porque com o Califórnia, primeiro que foi um filme, que é um filme que eu acho muito bom, um filme que me lançou de um jeito muito maravilhoso no cinema, foi muito importante para eu ser visto por pessoas assim que trabalham com cinema, né, que depois foram me chamar para outras coisas assim, para trabalhar junto. Por causa também do prêmio do Festival do Rio, né? Assim, então, tudo isso eu devo a ela, né? Assim, e eu acho que é um filme. Cara, o Califórnia é engraçado. O Califórnia é o filme que as pessoas vêm mais falar comigo. Eu acho que é o trabalho que as pessoas vêm mais falar, assim. O carnaval. Eu acho que eu não entendo por quê, sabia? É, Eu acho que o Califórnia, não que eu seja o teu filme que eu prefira, sim. mas eu acho que o Califórnia, ele é um filme universal mesmo. É aquele filme que todo mundo olha e diz, pô, mas eu já vivi algum trecho dessa história em alguma medida. Eu Uhum, sei o que é. E ele é um filme congregador. uhum. Não estou dizendo que todos os outros filmes não sejam, mas como a gente vai falar já já, você tem muito trabalho que vai falar de um momento da história do Brasil, que é o momento que divide a sociedade. E o Califórnia é congregador. Eu consigo me identificar em Califórnia, por exemplo. Eu consigo me ver
em você, na Califórnia, quando eu Que era mais massa, jovem. E que eu massa. consigo me ver hoje no Caio Blá, Uhum, quando eu olho, por exemplo, para minha sobrinha. E a minha uhum, sobrinha gosta muito de literatura, não de música. E eu fico pensando, poxa, como é que eu posso estimulá-la a gostar também de cinema? Como é que eu posso passar um pouquinho desse meu DNA, do que eu amo da arte para ela? Então eu vejo isso muito hoje no Caio Blá também, que do legal. personagem. Então eu acho que tem esse aspecto. Ele é muito universal. Ele é aquele Concordo, filme que vai passar 30 anos, você vai ver, você vai dizer, cara, não envelheceu nada. concordo, total, total. Eu acho que Califórnia é um clássico, assim, vai ser um clássico, assim. Eu concordo com você. Cada personagem, um pouco, os momentos da vida vão mudando e você vai se identificando com uma personagem mais, com outra personagem mais. Acho que tem um pouco de vários momentos das nossas vidas em cada personagem, assim, também. Eu gosto muito do Califórnia, cara. É muito, eu adoro o filme. Você falou da arte da Marina, como ela dirige, que eu senti quase que você quis dizer como ela era uma diretora mais até intuitiva e aberta para a espontaneidade do momento, diferente de outros diretores que são mais controladores. Uhum. Dizem que o cinema é a arte do diretor e que o teatro é a arte do ator, porque no cinema o diretor controla a encenação, no teatro você tem um spotlight para você. Se Uhum. você fosse escolher um dos dois, qual que você escolheria? Nossa Senhora. Não é impossível, essa pergunta é impossível. É impossível escolher um. Eu não quero escolher nenhum, quero escolher os dois. Sim, se o mundo acabasse, eu só pudesse fazer uma coisa, sei E eu vou te lá. interromper de novo. Eu lembrei que o Denzel Washington, Denzel Washington, ele virou um ancião sábio, dando conselhos para os mais Total, jovens. E ele total. fala: você quer ganhar dinheiro, você faz cinema. Isso naturalmente no contexto hollywoodiano. Se você quer aprender a atuar, você faz teatro. É, mas eu acho que ele tem razão, assim. Eu acho que ele tem muita razão. Eu acho que os processos mais difíceis de atuação mesmo que eu já enfrentei foram no teatro, certamente, assim. Com certeza foram no teatro. Eu acho que o teatro te coloca muito mais em risco, em Uhum. muitas medidas, muito mais exposição do que no cinema. Eu acho que o teatro é uma labuta diária, assim, nesse sentido lá, voltando um pouco ao primeiro papo que a gente teve aí, falando sobre o arroz e feijão, assim, o teatro é um arroz e feijão de atuação, sabe? Assim, é você tá, é um treinamento, é uma musculação, é um treinamento diário, quando você está vivendo o processo da criação da peça, é um negócio, né, uma musculação que você fica fazendo todo dia, assim, então tem esse treino da repetição que é que fortalece o ator, né? Assim, fortalece porque você tá lá que nem como se você tocasse um instrumento, assim. Eu tô há um tempo querendo fazer um curso, tenho dado uns cursos de direção em teatro, né? Direção, na verdade, não só em teatro, mas direção em processo colaborativo e criativo, que é a minha formação lá na USP. E eu tô com vontade de fazer um laboratório de atuação, porque eu tenho sentido, fico falando, porra, os músicos ficam o tempo inteiro tocando, todo dia, 4 horas, tocando violão lá, né? As pessoas que, sei lá, os cozinheiros cozinham, tipo, e os atores vão ficar esperando um teste para atuar, sabe? Vão ficar esperando um trabalho para atuar, vão. Não, tem que praticar a parada, assim, tem que praticar, sabe? Como é isso, chega um teste para mim, eu fico estudando um texto do teste um certo tempo ali e tal. Acaba eu falo, nossa, foi um exercício, sabe, assim, de treinamento. Então eu tô criando esse parênteses porque eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta no sentido de que essa coisa do treinamento do teatro você não encontra em nenhum lugar, assim, em nenhuma linguagem, no cinema e na TV, não. Talvez a novela se aproxime disso, porque a novela tem essa labuta diária também, mas uma linguagem mais enviesada, né? Assim, eu acho que com menos liberdade formal, né? Assim, liberdade de linguagem e até liberdade criativa em alguma medida, porque no teatro realmente o ator está em determinado momento do processo, o ator está à frente, em determinados momentos, talvez no momento mais da criação ali do processo que você não chegou ainda numa peça pronta, talvez o ator esteja na frente. E aí o diretor vai ter uma mão mais forte. Quando a peça estreia, o diretor também tem uma certa mão forte, mas quando estão em cena é só nós, né? Assim, então não tem outro, a gente que tá na frente da coisa.
E essa coisa do contato com o público direto, assim, que te revela muita coisa, assim, né? E te ensina também muito mais aquele velho clichê que é sempre muito verdade, que é o tal da presença, né? Assim, porque presença nada mais é, eu acho, do que você se relacionar genuinamente com as coisas e as pessoas, sabe? Assim, você se relacionar com as pessoas, com as coisas e escutar e falar e deixar bater e fazer bater o que a pessoa te disse ou o que a pessoa fez. Para mim, presença tem muito a ver com isso. Não à toa, quando você está numa peça, sei lá, toca um celular ou alguém fala alguma coisa, não tem como ignorar isso, né? Assim, existem, às vezes, a Quito, Cristiane Paoli Quito, que fala, que é uma professora minha de palhaço, professora da EAD, uma grande diretora de dança também, ela fala, passou o anjo, né? Quando passa o anjo, se a gente tiver com a escuta aberta, a gente vai saber aproveitar, assim. E o teatro radicalmente ele faz a gente trabalhar isso, assim, essa arte da relação e da presença que é a essência da atuação. É a essência. Se você não tem isso, tem que treinar isso, entendeu? Se não tem isso, olha para isso, porque é isso, é daí que tem que partir a coisa, sabe? E tem um quê de Então, volatilidade também, né? O teatro. Você se falou do passar o anjo, eu imagino uma volatilidade, né? Um dia você acorda e você olha algumas notícias do Brasil, do mundo e aquilo, e você lembra, pô, mas daqui a meia hora eu tenho que estar lá no teatro, tem espetáculo, eu tenho que esquecer isso, mas é difícil esquecer, porque isso entra, né? Isso faz parte de ti. Ainda que você seja treinado, ainda que você tenha treinado ao longo do tempo para dividir o momento do Caio e o momento do personagem que o Caio interpreta, no cinema você pode cortar, no cinema você pode repetir uma tomada, no teatro aquele dia vai ficar inscrito na cabeça da tua plateia. Se passar uhum, o anjo, por exemplo, de segurar no rabo do anjo e for no uhum, cometa, eles vão lembrar desse momento. E exato. esse momento só vai ter sido vivido naquele presente. Eu acho que você Só. está falando isso, eu fico pensando a dificuldade que nós temos em estar presentes hoje, e o teatro convida você a estar presente. Para mim E foi aí, muito difícil, assim, para pegar esse gancho que você tá falando. Eu fiz a peça agora com a Companhia do Latão e, cara, eu vi como eu tava e tô, assim, viciado na não presença, entendeu? A gente tá uhum. muito bitolado no mundo daqui, da tela, no mundo isolado, né, assim, dos outros, na individualidade, né, na falta de relação com a vida, com as coisas, assim. E quando eu tava na labuta ali do palco, cara, eu vi, cara, nossa, eu preciso reaquecer, sabe, essa chama, assim. Vou te fazer uma pergunta hipotética para a gente rir um pouco. Tu interpreta o Mágico de Oz na peça de Wicked. De repente, no meio da peça, começa a levantar 30 pessoas levantando o celular, botando flash na tua cara. Como é que tu ia reagir a isso? Porque isso é assustador, né? Você falou da ausência, isso é assustador, né? Pior que as pessoas estão muito loucas hoje, assim, tipo, loucas, assim, bitoladas. Tem gente que filma peça, sacou? Eu tava no cinema outro dia, a galera filmando a tela, e na peça que eu tava fazendo o latão, a galera filmava cenas, assim, na maior. E, cara, é um hábito que, assim, era condenado, assim, isso, né? Tipo, a gente, porra, mexer no celular no cinema, no teatro, isso não se fazia, né? Hoje naturalizou a coisa. Tô falando isso porque essa pergunta que você fez é um pouco isso, assim, tipo, um pouco um pesadelo louco, essa coisa de levantar o celular, de filmar com flash. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu pararia a cena e, e falaria, sei lá, eu falaria, ou eu jogaria com isso de alguma maneira, assim, sei lá, mas eu não, Eu, certamente eu não ignoraria isso, entendeu? Eu usaria isso de algum jeito, assim. eu me lembro disso, né? Aqui em Fortaleza, eu tive no show do Caetano, primeira vez que eu tinha ido no show do Caetano aqui em Fortaleza, não esse último com a Maria Bethânia, mas um outro. Eu vi uma mulher, e eu me lembro disso como agora.
eu vivi o show, né? O Caetano naquela esbelteza dele com o braço. Ele levanta às vezes a perna com o seu violão e eu ficava, meu Deus do céu, eu tô diante do Caetano. Aquela mulher viveu o show atrás de uma tela de celular em uma live, fazendo a Uhum. live do show e assistindo ao show atrás da tela. E Exato. isso me tirou um pouco da. Eu perdi um pouco de vida nesse momento, Nossa, sabe? já passei por isso também de estar do lado de uma pessoa que ficou o show inteiro filmando, cara. É muito louco, é surreal, assim. Porque isso é valor, né? Hoje em dia é mercadoria. Você tem um vídeo do show do Caetano, você bota no Instagram e você está vendendo a sua própria vida e mercantilizando ela de alguma Para maneira 7 pessoas, para sete às pessoas. vezes, para É, assim, 3. algumas pessoas ali, mas se você não postou, você não foi, né? Se Hum. você não postou, você não foi. É um pouco isso, sim. Ué, você estava no show do Gil, não vi, você não postou nada. Tipo, um pouco isso, assim. Cara, se você não postou, você não foi. Tipo, é surreal, assim, é surreal. A gente precisa voltar a viver a vida, assim. A gente precisa voltar a viver, porque Os tá. teus, eu vou voltar aqui um pouco para o cinema e para os teus filmes. Os teus personagens, em geral, são personagens de época, sabia? Se tu Uhum, parar, eu não sei se tu já chegou a fazer essa autorreflexão, mas você interpreta muito personagens de época, desde Califórnia são mesmo. a Ainda Estou Aqui, aos teus papéis relacionados diretamente à ditadura, como Zé, como a Batalha da Rua Maria Antônia. E mesmo quando não é um filme de época, ou seja, um filme de ontem, é um filme do amanhã, como a minissérie Boca a Boca, né? Uma hipótese do futuro, né? É Uhum. hipotético. E talvez isso me diga muito sobre você como ator, né? Como você, às vezes, eu sinto que você parece não ser desse presente, né? Você já viveu, né? Você tem eu já falei isso numa outra entrevista, aquela aparência de ter uma alma mais madura, de ter uma alma mais experiente, mais sábia. Uhum. Como é que tu relaciona, quando tu olha para tua carreira em retrospecto, não só esses papéis de época, mas há algum receio de que você seja tipado? Tipo, poxa, o Caio é o cara para fazer esse papel, o Caio vai fazer esse papel. Não, mas o Caio foi feito para esse papel. Tu não tem esse receio como ator? Eu tenho, eu acho que eu venho lutando também contra isso, assim, porque eu acho que na minha carreira eu já vivi, as pessoas me colocam muito como outsider, sabe? Independente do trabalho, assim, independente do perfil do papel, mas é sempre um tipo de outsider, assim. Então, no Califórnia foi o JM, aí o próprio Zé é um outsider, vive na clandestinidade, no Boca a Boca também, né? Também tem um tipo de um outsider, assim. Então, vários trabalhos colocam um pouco essa figura. Outros menos, assim, tipo, da ponte pra lá, um trabalho que eu faço que é mais mainstreamzão, assim, eu faço um cara que é meio um plug, né? Assim, um cara que vende drogas pra galera, meio cuzão, assim, meio não, totalmente cuzão. E eu gosto, é um dos personagens que eu mais gostei de fazer e eu acho que é um dos meus trabalhos mais maduros. Claro que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais maduro também no trabalho. Eu acho que Zé, a Batalha. Esses últimos quadros, é Batalha, ainda estou aqui, por mais curto que seja, assim, a participação e o da Ponte para lá são meus trabalhos mais maduros. E o da Ponte para lá eu acho que foge um pouco disso e entra num lugar que poderia ter sido, por exemplo, uma personagem que eu acho que poderia ter sido feita pelo Michel Joelças, por exemplo, da Ponte para lá. E é da mesma geração que eu, tem a minha idade, a gente compete muito pelos papéis, a gente sempre tá fazendo teste junto, mas eu acho o meu perfil e do Michel muito diferentes, assim, eu acho a gente muito diferente, a gente vai para lugares distintos. Eu acho o Michel um dos grandes atores da geração, assim, eu gosto muito dele atuando, assim. Mas eu acho isso, acho que falei que ele poderia ter feito porque cara, é um playboyzão, assim, um cara mais poderia ser feito por um cara mais forte, sabe? Assim, eu sou mais magro, o Michel já tem um corpão, assim, tipo, que a gente tende muito principalmente nesse mercado, mas no mundo e na vida, a gente tende a rotular as pessoas e botar elas em umas Uhum. caixas, né? Para a gente é mais fácil definir as coisas e as pessoas do que complexificar elas, né? Assim, então, sim, eu tenho muita dificuldade de conseguir convencer um produtor de elenco, muitas vezes, de que eu posso sim fazer este papel, sabe? E não só esses que eu venho fazendo não só filme de ditadura, mas que eu posso fazer uma novela, que eu posso fazer um Playboy, que eu posso fazer.
Um Tem palhaço. um palhaço, né? Assim, eu posso fazer o que eu quiser e eu vou trabalhar para que isso seja bom, entendeu? Então, eu venho tentando desconstruir essa imagem com coisas mesmo que eu já fiz e que as pessoas conhecem pouco, assim. É, eu fiz muito tempo de curso de palhaço, assim. Eu sou na vida eu sou um, as pessoas me veem. Geralmente a primeira impressão que as pessoas têm é de uma pessoa séria, às vezes meio blasé, é, mais assim, Estou vendo Louis Garrel na minha frente. Estou eu vendo o ia jovem falar isso, Jean-Luc eu não queria Godard. falar, exatamente, eu não queria falar para não parecer que eu tô me gabando, mas as pessoas me comparam muito, graças a Deus, obrigado, ao Luiz Garrel, que eu acho brilhante, é, mas na verdade, e eu acho, aposto que o Luiz Garrel também na vida deve ser assim, eu sou um grande bagaço, quando as pessoas me conhecem, eu sou muito, tipo, eu faço piada com tudo, eu, tipo, é isso, a primeira coisa que me interessa numa pessoa, quando eu me apaixono por uma pessoa, é o senso de humor, sabe, assim, é a É. bagaça, e é senso de humor, assim, idiota, sabe, eu gosto de coisa idiota. Então, eu sou essa pessoa que, assim, a primeira impressão não é muito essa, assim. Mas eu tô trabalhando para que essa primeira impressão possa ser desconstruída também, sabe? E é interessante, né? Eu entendo que dentro de uma arte como é o cinema, né, que é uma arte cara, sobretudo quando a gente vai para fora, mas mesmo no Brasil é uma arte cara, os diretores de elenco eles querem ter os menores riscos. Todos querem correr menos riscos, né? Total. E isso, para mim, ao mesmo tempo que eu compreendo como uma forma mercantil, uma forma industrial, isso é um absurdo quando a gente pensa em arte, porque a arte é correr riscos, né? A arte é você estar diante de uma casa e você descobre, pô, mas isso ficou melhor do que eu já tinha planejado. E não Totalmente. era aquilo que eu queria fazer, né? Totalmente. Totalmente. Ah, e a gente tem exemplos de quando se corre risco e você fala, nossa, que maravilha! Essa pessoa que eu nunca pensei para esse papel, que brilho, que primazia, assim, que surpresa boa, sabe? Assim, isso acontece. É raro, mas acontece, assim, né? Mas é de fato, também é um mercado muito difícil. Eu não culpo os produtores de elenco porque eles têm que responder hoje em dia, Uhum. não só às direções, como os executivos de grandes streamings que estão assim Em que estão cima. ali num lugar que às vezes não é nem criativo, né? Que estão respondendo a números, assim. E eu acho que é natural, assim, mas sim, eu acho que tem que ter uma aposta aí. Tem que ter umas apostas, tem que ter uma margem para, né, você conseguir confiar que a pessoa vai entregar coisas diferentes do que você. E no lugar também de sair do senso comum, assim, né? De desconstruir esses estereótipos que, pô, é muito mais legal quando você complexifica uma figura e você não aposta, né, num estereótipo, assim, né? Eu acho muito mais legal, assim. Ou quando você revela que o mundo é mais acinzentado, né, do que esse mundo óbvio que às vezes o cinema veicula. Exatamente. O mundo é estranho, sabe, assim. Nem todo Kyle Horowitz, nem todas as pessoas que parecem o Kyle Horowitz podem ser umas boas pessoas, né? A gente viu isso naquele filme Doce Vingança, Bela Vingança, da Uhum. Emerald Fennell, em que Uhum. todos os predadores eram homens médios, homens que Exato, pareciam, não, parece um cara bacana, né? À primeira exato, vista. Isso é exato. bom, É né? ótimo, é ótimo, é ótimo. E você tá, né? Você tá no filme hoje, o filme mais importante, se for pensar em premiação, naturalmente, da história do cinema brasileiro, que é Ainda Estou Aqui, e que ele é uma aposta. Eu acho que se um produtor de elenco, 9 em 10 produtores de elenco que olha a Fernanda Torres, vão dizer, pô, atriz de comédia, É, né? E você coloca ela numa condição que ela tá. Não é que ela não faça, naturalmente, que a Fernanda Torres tem um gabarito assim extenso. é. Mas é que você imediatamente associa ela com os normais, Uhum. tapas e beijos. Você associa ela com o cômico, ou Claro. pelo menos com o que o moleque, que não é Uhum. necessariamente o cômico. E no filme você não tem isso, você tem simplesmente a contenção. Então, eu Exato. acho que isso deveria abrir a cabeça dos nossos produtores de elenco, né? Totalmente. Não, belo exemplo. É por aí. É por aí. Totalmente. Como foi estar?
no filme brasileiro vencedor do Oscar. O primeiro filme brasileiro vencedor do Oscar, se nós não contarmos O Beijo da Mulher-Aranha. Como foi essa sensação como ator, mas sobretudo como amante do cinema? Foi, como amante do cinema, foi um camarote, da história sendo feita, porque eu falei isso algumas vezes, mas acho que é uma boa imagem, assim. Teve o primeiro ensaio que eu fiz, primeiro ou segundo, acho que foi o segundo ensaio que eu fiz lá no Rio, já na locação na Urca. Eu entrei na sala, foram chegando as pessoas e tal. Em determinado momento, eu olhava para o lado, tava Walter Salles, aí pro outro Fernanda Torres, aí sentado no sofá comigo, Celton Mello, Valentina Ersage, Humberto Carrão, Helena Bergaria, Camila Márdila, Amanda Gabriel, preparadora de elenco, Tegido, fotógrafo. Eu falei, bom, alguma coisa importante está sendo feita aqui, entendeu? Assim, eu sabia que a história do cinema estava sendo escrita, isso eu tinha consciência, todo mundo tinha consciência de que a história estava sendo escrita. A gente não sabia que obviamente a gente não tinha nem assim, nem sonhava que podia ganhar um Oscar. A gente também não sonhava que ia concorrer a um Oscar. A gente tinha assim, falava disso assim, pô, será que é um filme para Oscar assim, tipo, e a gente tinha um pouco uma ideia de que podia acontecer. E quando foi para Veneza, a gente falou, bom, é bem provável que aconteça mesmo. E mas era um filme que, a princípio, do que me falavam, assim, no set, do que eu conversei com a Valentina, por exemplo, era um filme que era para Cannes. O Walter, eu acho que ele estava pensando nesse filme para Cannes em algum momento da carreira do filme. E depois isso se reconfigurou. Que bom, porque eu acho que foi, essa virada, obviamente, foi muito positiva. Mas é. E aí tá no filme. Cara, sei lá, não tem nem o que falar. Eu acho que foi a maior produção que eu já fiz na vida, maior do que Boca a Boca, maior do que as séries de streaming que eu já fiz. E, e foi assim uma experiência também ao mesmo tempo que foi muito grande em termos de produção, foi uma experiência um tanto familiar, assim, no sentido da equipe e principalmente na maneira como o Walter conduzia, assim, porque quando eu soube que eu passei, isso era em 2000 e, sei lá, 21, eu acho. Eu estava na EAD, na faculdade, na USP, e recebo uma ligação 21, 021. Aí eu não atendi. Aí minha agente mandou, Caio, o Walter tá querendo falar com você. Aí eu falei, caralho, o quê? Aí eu saí da sala, atendi. Oi, Caio, Walter aqui. Aí ele, a primeira coisa que ele falou foi que ele gostou muito do meu teste, que ele ficou muito. E o Walter tem uma coisa que ele fala, ele falava comigo assim: que privilégio ter você no set. Eu cheguei no set, a primeira coisa que ele falou foi esse, Caio, ele, tipo, um sorrisão de braços abertos, que privilégio ter você no set, porque ele assistiu Califórnia, ele gosta de Califórnia, ele gostou muito do meu teste, a Amanda tinha falado muito bem de mim também. E essa pessoa se Walter Salles falando que privilégio de me ter no set, assim, eu falei, porra, velho. Tipo, ou o cara tá maluco, ou realmente ele é muito legal e acredita nisso, e ele é muito legal e acredita nisso, entendeu? Ele é essa pessoa muito generosa, muito generoso. Então o filme, apesar de ser gigante, tinha esse caráter muito familiar. Então, ganhar o Oscar ainda é muito difícil de montar esse quebra-cabeça na minha cabeça, sabe? Assim, de que ganhou um Oscar, porque, sei lá, a experiência que a gente viveu lá é muito distante de um Oscar, entendeu? Assim, tipo, dessa coisa gigante que é um Oscar, assim, porque era a gente ali, assim, muito louco, muito louco. Ah, eu fico feliz com esse relato. E eu fico feliz por você ter sido acolhido. Eu não me surpreendo com você ter sido acolhido dessa forma, mas eu fico feliz por você ter sido acolhido dessa maneira. Como é o Amanhã do Caio? Você está em cartaz com a Batalha da Rua Maria Antônia, que inclusive é um filme. Eu sinto muito de não ter podido assistir, eu quero muito assistir, eu não conheci ainda. Mas é um filme que apela muito à tua sensibilidade teatral, já que ele foi filmado em muitos planos sequência que estão em moda depois da série Adolescência. Trouxe alguma dificuldade? Trouxe alguma efervescência? Pô, eu não tô... Pô, isso aqui é espontâneo. Isso eu vou viver o momento, vou fazer isso assim.
Como Sim. foi? Primeira coisa, tem sala de. Eu acho que tem sala em Fortaleza. Você tá em Fortaleza, é isso? Eu acho que tem no Cinema do Dragão, sim. Ah, tenta assistir, Marcelo, porque vale muito, cara. É um filmaço, eu acho. Você vai curtir, assim. Eu acho um filmaço. E aí tem isso, você falou, dos planos sequências. São 21 planos sequências e 16 mm preto e branco, né? Assim, a grande lance é esse casamento entre o plano sequência e o 16 mm, porque isso fazia com que a gente não pudesse errar, né? Assim, muito. A gente, tipo, realmente não podia errar. Então a gente ensaiou muito e é um filme filmado em 2 semanas, que é muito raro no cinema, né? Assim, geralmente um filme de baixo orçamento a gente filma em 4 ou até 5 semanas, mas esse a gente filmou em 2 semanas. Muita noturna, que também é difícil, né? Assim, é muito desgastante uma noturna. Quando a gente vai das 6 da tarde às 6 da manhã, puta, depois de uma semana já é difícil, depois de duas, é. Então, a gente também teve o privilégio de filmar na ordem o filme, coisa que geralmente não acontece, a gente só pôde fazer isso porque era uma única locação. Chegou no fim do filme, a gente estava exausto de verdade, o que contribuiu para a história, porque na ficção os personagens chegam no final do filme exaustos, exauridos também. Então isso casou muito bem, assim, a realidade com a ficção. Mas para falar dos planos sequências, a grande dificuldade era esse balé muito louco que a Vera montou de uma faculdade, de uma batalha entre duas, essa batalha entre dois movimentos estudantis, quer dizer, um movimento estudantil e o CCC, que não é um movimento estudantil, que era um grupo cooptado pela ditadura, com agentes da ditadura militar. E esse balé que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, essa simultaneidade louca, assim, que era muito difícil de fazer. E foi um milagre esse filme ele tá existindo no mundo. Ele já é um filme vitorioso só por existir, assim. Realmente é um milagre, é muito louco, assim. E eu acho, cara, eu acho uma das grandes obras, assim, dos últimos anos do cinema brasileiro mesmo. Sou suspeito para dizer porque eu fiz, mas eu acho que mesmo que eu não tivesse feito, eu falaria isso, assim. Acho um filme um feito e acho que essa foi a dificuldade de fazer isso tudo acontecer. Mas para isso a gente ensaiou muito, 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 e a gente não errou, assim. A gente não errava. A equipe e os atores não erraram. O filme foram 2 semanas e no final da primeira semana, a Vera e o Will, diretor de fotografia, mandaram o material para revelar em Londres, porque não tem laboratório de revelação aqui no Brasil. E aí eles estavam sem dormir, assim, durante 2 noites, porque não sabiam o que tinha no filme, se tinha dado certo ou não. E o filme voltou e tinha dado tudo certo. Tinha um planinho ou outro fora de foco que a gente refilmou, mas assim, o trabalho do foquista nesse filme é um trabalho de super-herói. Eu não consigo entender como é que consegue, assim, tipo, de verdade. Então, e para fazer uma comparação com a adolescência é legal, né? A adolescência que estreou agora também uma série. Os episódios são um único plano sequência. Eu fiquei vendo os bastidores e eu falei, caramba, tem muita coisa parecida com Maria Antônia, assim, na dinâmica dos bastidores, assim, é muito louco. Mas vai assistir o filme que você vai entender esse balé que eu tô falando, que é muito especial. Especial foi conversar com você. É muito bom estar na companhia de uma pessoa mais jovem, mas uma pessoa que tem. Você falou da Marina ter uma jovialidade, você já tem uma sabedoria apesar da jovialidade. Já disse que eu espero que no futuro você se torne um diretor. Eu acho que isso vai acontecer com o tempo. E eu torço que você, o que vier na sua carreira, se vier palhaço, se vier vilão, se vier novela, se vier mais um filme da ditadura, que você tire de letra e que você tenha um ótimo trabalho. É um prazer viver, né? Viver com atores jovens como você, como Joeslas, que você falou, como Felipe Bragança, como tantos outros atores jovens que, felizmente, nos mostram uma avenida feliz para o amanhã dentro do cinema brasileiro. Obrigado pelo teu tempo, Caio. Eu que agradeço, sempre é muito bom falar com você, um dos grandes críticos do nosso país e um cara que eu acho muito massa e que sempre faz entrevistas maravilhosas com perguntas que eu acho. Pô, eu acho que essa capacidade. Eu tenho uma pergunta para você. Como é que você. Porque agora eu vou fazer um programa de entrevistas com alguns É, amigos, assim. Eu queria te perguntar, como é que você pensa uma pergunta? eu penso uma pergunta de uma maneira diferente, eu acho. Eu penso assim, que apenas eu poderia perguntar. E para eu fazer, por exemplo, quando eu estou te entrevistando no filme,
sobre um filme. Eu penso no que eu senti vendo aquele filme, que é algo muito individual meu. Eu posso te Uhum, perguntar, eu poderia te. E normalmente eu retorno para alguma pergunta protocolar, se às vezes eu vou num beco sem saída. Mas eu uhum, tento fazer uma pergunta de algo muito particular do que eu vi. E uhum, que talvez você não tenha ouvido antes. Porque, como eu falo, né, eu imagino que o trabalho de um press day, um trabalho de você divulgar um filme, não vem, né? É tipo o ônus do teu trabalho artístico. Não é a parte que uhum, você mais gosta, mas pode ser uma parte interessante, pode ser uma parte desafiadora, se as pessoas se esforçarem um pouco. E quando eu uhum, vejo alguns colegas, e eu não vou citar nomes, e às vezes eu sinto, poxa, mas a pessoa não se esforçou porque isso aqui ele já respondeu. E você pode ir uhum. além, você pode pegar a resposta dele e desenvolver em cima da resposta. Totalmente. Eu pego muito de mim, né? Em Sim, geral, eu pego muito do que eu sinto, do que eu vejo. Eu sim, acho que eu sim. tenho essa vantagem, por ser crítico, eu fujo um pouco da lógica jornalística, né? Eu vou Total, perguntar mais opinião. total, total. Mas Muito bom. obrigado pela pergunta, obrigado pelo elogio. Recebo. Não, eu adoro, sempre adoro. Tamo junto. Vamos continuar nessa parceria. Sucesso, meu amigo. É nóis. Sucesso pra nós.